falamos do Ministério Público e sua evolução histórica e o papel que acaba desempenhando de não apenas, ele não fica apenas como um defensor do governante e impositor de suas vontades. Não, quando isso passa a ser um Estado republicano, ele defende a ordem jurídica e a proteção ao patrimônio público. Lembrando da divisão com a advocacia pública a partir de 88. Mas aqui no 128 diz que o Ministério Público abrange o da União e o dos Estados, dentro da ideia de que onde há um órgão judicial, há um órgão do parquet, que significaria o assoalho, onde fica de pé o orador diante do magistrado. Então, é a magistratura de pé, chamada assim magistratura de pé, porque ele está presente nos tribunais e é indispensável para essa administração, essa distribuição da justiça. Então, notem que aí a Constituição colocou uma divisão no Ministério Público da União. Ministério Público Federal, portanto, quando vocês escutarem a expressão Ministério Público Federal, isso é um órgão específico, não é a mesma coisa que o Ministério Público da União, ainda que linguisticamente pudesse ser. Mas é uma divisão da União. Ministério Público Federal, quem exerce o cargo aí é chamado de Procurador da República, não confundir com o cargo de Procurador Federal, que é cargo da AGU, da Procuradoria-Geral Federal, que é subordinada ao Advogado-Geral da União. Então, enquanto um Procurador Federal desempenha a função de manutenção da legalidade das ações do poder público, o Ministério Público Federal atua também com essa mesma função de fiscal da lei, porém, mais diretamente junto à sociedade, com a missão de impor ao Estado a observância da ordem jurídica pela via judicial, se necessário. Então, temos aí o Procurador da República. Vocês poderiam perguntar, por que chama Procurador? Já que Procurador é uma expressão tipicamente de advogado, e aí não é advocacia, é o Ministério Público. Isso é uma herança do tempo em que o Ministério Público também exercia a advocacia pública e, talvez, por uma questão de tradicionalismo, isso foi mantido. Então, há o Ministério Público Federal, que é integrado por detentores do cargo de Procuradores da República. Há o Ministério Público do Trabalho, que se direciona especificamente à Justiça do Trabalho, que é uma justiça mantida pela União. Então, também é mantido pela União o Ministério Público, que atua naquela seara ali, na defesa, na fiscalização das condições de trabalho. E o cargo é chamado de Procurador do Trabalho. Não chega a gerar, no meu juízo, a brincadeira que às vezes fazem, né, de Procurador de Trabalho, né, o Procurador do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, carreira muito honrosa, respeitável. Ministério Público Militar, para questões militares federais, Procurador Militar, e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que apesar de ser do Distrito Federal e Territórios, que tem personalidade federativa própria, no caso do Distrito Federal, o território pertence à União, mas é a União que mantém esse Ministério Público. Aqui no artigo 130, vocês vão encontrar ainda a seguinte questão. Vou voltar ainda ao 128, tá, gente? Esse é um passeio constitucional bem delicado. Olha essa expressão que tem no 130. Aos membros do Ministério Público junto aos tribunais de contas aplicam as disposições desta seção pertinente a direito, vedações e forma de investidura. Isso significa que existe ainda um outro Ministério Público chamado MPJTC, Ministério Público junto aos Tribunais de Contas. O que é interessante é porque ele vai ser da União no Tribunal de Contas da União e vai ser dos Estados no Tribunal de Contas dos Estados. Já falamos sobre tribunais de contas quando falamos de poder legislativo. Mas ele não está nessa listagem do 128. Então, ele não é a mesma coisa. Ele é um Ministério Público mantido pela União, mas ele não tem o nome, não participa dessa estrutura Ministério Público da União. Observem o parágrafo 1º do artigo 128. Ele traz uma regra que deveria ser repetida para as outras funções essenciais da Justiça.
O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de 35 anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado, para mandato de 2 anos permitida a recondução. Vem aí um debate sempre presente, e é o fato de que, no parágrafo 1º, a Constituição não limitou a integrantes do Ministério Público Federal. Não fez essa limitação, apesar disso ser o que sempre acontece. E também não limitou a nomear pessoas que fossem, nomes que fossem objeto de consulta aos integrantes da carreira. E é uma medida democrática muito importante que deve ser louvada. Mas a nossa Constituição não tem um viés tão democrático assim, como vocês podem observar. Voltando agora para falar um pouco geral, né, fazendo uma repescagem do que a gente falou, o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Essa expressão permanente, essencial à função jurisdicional, que é exatamente o espírito da ideia de função essencial da justiça, é repetida para as outras funções. E ele tem princípio. Ele é um só, mesmo com essas divisões, mas são divisões exatamente para fazer com que não haja mais de uma atuação no mesmo caso. É indivisível, significa que a estrutura com a qual ele atua obedece a uma forma de atuar que não permite que se tome duas atuações para o mesmo caso na hora exata, naquele momento, ainda que possa haver debate sobre ideias, e a independência funcional. Daí o parágrafo 2º do 127 conferir autonomia funcional e administrativa, inclusive propondo o seu próprio orçamento. Já, do mesma maneira que nós falamos para a magistratura, nós encontramos aqui as garantias da vitaliciedade, que faz com que só possa perder o cargo por sentença judicial transitada em julgado, depois que entra na vitaliciedade, com 2 anos. Inamovível, a não ser por essas exceções que está aqui colocado, ou seja, ele não pode ser removido de um local para o outro para evitar perseguições, seu subsídio é irredutível e ele tem vedações, né? Ele não pode receber honorários, percentuais ou custos dos processos, exercer advocacia, participar de sociedade comercial. A única acumulação de função pública que o membro do Ministério Público pode ter é em magistério, não pode exercer atividade política partidária, e não pode receber auxílio ou contribuição de pessoa física, entidade pública ou privada. Certo? E descendo mais aqui, isso é essencial, fala-se ainda do Conselho Nacional do Ministério Público, tá? Que vai ter funções, como diz aqui no parágrafo 2º, controle da atuação administrativa e financeira e cumprimento dos deveres funcionais de seus membros. Tem aí os incisos, então, com as duas observações. Gente, a título de orientação de estudos, essas são as observações gerais sobre essas duas funções essenciais da Justiça, a Advocacia Pública e o Ministério Público. Falamos já da advocacia privada. E já mencionei várias vezes a situação da Defensoria Pública, especialmente voltada para a defesa dos hipossuficientes, conforme está no inciso 74 do artigo 5º da Constituição, e que termina esse rol aí de funções responsáveis por garantir que a ordem jurídica do Estado brasileiro valha efetivamente no dia a dia de nossa sociedade. Só voltando aqui para conferir. Não, já foi. Só um adendo, já que eu falei na nomenclatura dos cargos, vocês poderiam perguntar a nomenclatura do cargo do Ministério Público nos estados. Tradicionalmente, você vai ter a figura do promotor de justiça, uma amiga minha, certa vez, hoje já falecida, professora de processo penal na Federal de Pernambuco, eu perguntei a ela quando a conheci, você é membro do Ministério Público? Ela disse, não, eu sou promotora de justiça, faço questão desse nome.
eu parei para pensar naquela ocasião, como é bonita essa expressão, promotor de justiça, promotora de justiça, só perdem beleza para servidor público, porque nada pode ser mais augusto do que servir o povo. Então, o promotor de justiça é a expressão que designa esse membro do Ministério Público que atua perante a primeira instância. E perante a segunda instância, tribunais, o nome, novamente, numa herança do período de exercício concomitante da advocacia pública, que se chama procurador de justiça. Uma curiosidade é que, por isso, no Tribunal de Contas, você não chama promotor de contas, já que é uma estrutura que utiliza como parâmetro de sua construção, de sua identidade, os tribunais. Então, o Tribunal de Contas, ele adquire uma estrutura semelhante aos tribunais de justiça, ou tribunais superiores, no caso do federal, e por isso nós chamamos de procuradores perante o Tribunal de Contas. A confusão maior que você pode ter é entre a advocacia pública e o Ministério Público, porque a advocacia pública e o Ministério Público, eles se confundem bastante, porque, na verdade, são praticamente a mesma função. Inclusive, alguns setores de advocacia pública fazem a mesma coisa que o Ministério Público, não vai ter muita diferença. O fato é que, por exemplo, a Advocacia Geral da União, ela segue uma estrutura toda, em que isso é toda montada de modo a assessorar o Poder Executivo. E o Ministério Público não tem essa função de assessoramento, nem de consultoria, nem de defender o ato do poder público, o que é muito importante, porque se o mundo todo entrasse com ação contra o poder público, ou seja, contra o nosso patrimônio, e ninguém defendesse, né, a coisa ia ser complicada. Se tendo quem defenda já acontece o que acontece, imagine se não tivesse. Né? Então, mesmo que isso venha a ser impopular, é por isso que a Constituição assegura, quando fala do controle de constitucionalidade, que há de haver a Advocacia Geral da União defendendo a lei que é acusada de inconstitucional. Por que isso? Para garantir o contraditório, para garantir que, se há algo de certo naquele ato, ele seja levado a debate em nome do interesse público. Então, voltando aí às distinções das funções, vamos ter uma semelhança em termos de essência, de natureza jurídica entre a advocacia pública e o Ministério Público, mas que na prática termina ficando diferente. Ainda que haja uma zona de intersecção, mas há grandes zonas bem separadas, onde você vai, por exemplo, teve um crime, é o Ministério Público que vai acusar, teve uma grande improbidade praticada pelo agente público, isso pode ser feito pela AGU também, sim, e é feito também. Mas, via de regra, quem atua nessa fiscalização entrando com ação contra o Estado é o Ministério Público. Isso é bem visível, é bem evidente. Na defesa de deficiência de pessoas idosas, enquanto a advocacia pública prioritariamente vai cuidar de assessorar os atos do poder público, cuidar de analisar os contratos, examinar as licitações e, ao mesmo tempo, defender judicialmente ou entrar judicialmente em defesa de alguma política pública. Fica bem evidente na prática. Já a Defensoria Pública, ela tem a missão de atender a assessoria jurídica à pessoa deficiente, a pessoa necessitada, a pessoa que não pode cuidar de sua defesa judicial, de sua orientação jurídica, sem comprometer o sustento próprio ou da família. A Constituição diz desse jeito, deixa eu abrir aqui o artigo 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados, na forma do inciso 74 do parágrafo 5º do artigo 5º desta Constituição Federal. Ou seja, ela é não tenham cuidado, por favor, com o jogo de palavras, mas é um advogado que o Estado coloca à disposição de quem não tem condições de ter um. Porém, isso não é um favor pela Constituição, isso é um dever do Estado. Então, não é um favor.